Está escrito em Provérbios 22, versículo 11, o seguinte: O que ama a pureza do coração e é gracioso de lábios, terá por amigo o rei. Meu irmão, minha irmã, vivemos em dias em que o tempo parece correr mais rápido do que o pulso humano pode acompanhar. As ruas estão cheias, mas as almas vazias. As redes estão conectadas, mas os corações desconectados. Tudo brilha, mas quase nada ilumina. Numa geração que vive de aparências, filtros e promessas instantâneas, o silêncio se tornou o maior luxo e a pureza do coração, um tesouro esquecido. Provérbios 22:11 surge como uma joia antiga em meio à poeira do imediatismo moderno. Ele fala de algo que nossa pressa não compra, que nossa influência não fabrica, que nosso sucesso não sustenta. A pureza do coração. Esse versículo não elogia a performance, nem a perfeição, mas a intenção sincera, o amor genuíno, a verdade vivida em simplicidade. Em uma sociedade que confunde movimento com propósito, o Espírito Santo nos chama a desacelerar. Ele nos lembra de que a verdadeira grandeza não está na correria, mas na clareza. Não está no ruído, mas na verdade que habita em silêncio. O que ama a pureza do coração. Esta é uma frase que corta o superficial como espada afiada. Porque amar a pureza não é apenas desejar o bem. É decidir ser verdadeiro, quando o mundo prefere máscaras. É ser luz quando o comum é o brilho artificial. É ser fonte limpa em meio às águas turvas. Mas o texto continua. E é gracioso de lábios. Aqui encontramos o reflexo daquilo que o coração contém. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus. Quando a pureza habita o interior, a graça se manifesta no exterior. Não é um discurso ensaiado, é uma fala que cura, que inspira, que edifica. É o tipo de voz que o mundo precisa ouvir em meio ao caos das opiniões. Quantas vezes, em meio à agitação do cotidiano, nos sentimos drenados, não é mesmo? Perdemos a doçura das palavras porque o coração se encheu de pressa, de medo, de comparação. Passamos a medir o valor da vida pela produtividade, o amor pela reciprocidade e a fé pelos resultados visíveis. Mas a palavra de Deus nos reposiciona, o que atrai a presença do Rei. E aqui podemos entender o Rei dos Reis. Não é o brilho das conquistas, mas a limpidez da alma. O versículo termina com uma promessa: terá por amigo o rei. Isso significa intimidade, favor, comunhão. É como se o Senhor dissesse: aquele que mantém o coração limpo e as palavras cheias de graça, sempre terá acesso ao meu trono. Que declaração poderosa! No mundo em que a amizade é frequentemente interesse, Deus oferece amizade por pureza. Ele não busca o influente, mas o íntegro. Ele não chama o mais seguido, mas o mais sincero. Há um paradoxo divino nisso tudo. Enquanto o mundo corre para ser visto, Deus se revela àqueles que param para ouvi-lo. Enquanto a geração busca destaque, o céu busca profundidade. E talvez seja por isso que tantos se sentem abatidos, porque estão tentando encontrar sentido na velocidade, quando o verdadeiro sentido nasce no repouso da alma diante de Deus. Meu querido e amado irmão, minha querida irmã, talvez você esteja hoje cansado de correr e não chegar, de mostrar e não ser visto, de falar e não ser ouvido. Talvez a agitação da vida tenha arrancado de você o brilho do olhar e a fé no amanhã. Mas ouça, Deus não precisa da sua pressa. Ele quer o seu coração.
A pureza de coração é o solo onde a esperança volta a florescer. Ser puro não é ser ingênuo, é ser consciente. É escolher a verdade quando mentir seria mais fácil. É ser gentil quando o ambiente é hostil. É oferecer perdão quando o mundo ensina a devolver na mesma moeda. É sorrir com sinceridade, sem precisar de palco. É caminhar leve porque o coração não carrega pesos ocultos. E quantos aos lábios graciosos, eles não se referem apenas a uma fala bonita, mas a uma comunicação redimida. Em uma geração que fala muito, mas ouve pouco, os lábios graciosos são pontes de paz. São palavras que curam relacionamentos, que reerguem quem caiu, que inspiram fé onde antes havia cinzas. São as palavras que refletem o caráter de Cristo. Não manipulam, não ferem, não competem, elas apenas servem. Imagine uma vida em que a correria externa não apague a calma interna. Uma vida em que o coração não se perde em comparações, mas se ancora na verdade de quem é em Deus. Essa é a vida daquele que ama a pureza de coração. Ela não é livre de dor, mas é cheia de paz. Não é isenta de lutas, mas é habitada por propósito. Talvez você olhe ao redor e veja um mundo que vive de aparências, sucesso aparente, alegria aparente, fé aparente. Mas Deus ainda procura corações autênticos, mesmo em meio à geração da superficialidade. Ele ainda escolhe aqueles que, no secreto, buscam agradá-lo mais do que impressionar o público. O rei ainda se torna amigo dos puros, mesmo que o mundo os ignore. E quando o rei se torna seu amigo, nada é mais o mesmo. A alma ganha direção, a voz ganha poder, o semblante reflete paz. E o olhar volta a enxergar o invisível. E a vida deixa de ser apenas uma sequência de dias e se torna uma jornada de comunhão. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.